Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Amém e amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Purifiquemo-nos, limpemo-nos. É a conclusão dessa exortação do apóstolo. E como cooperadores de Deus, diz ele no capítulo 2, aliás, no capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pela graça nós somos salvos, portanto temos que valorizar esse presente imerecido que Deus nos dá. Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Essa questão do julgo desigual tanto pode ser comercialmente falando, como também pode ser no matrimônio. Duas pessoas que pensam totalmente diferentes em forma de agradar a Deus ou de adoração a Deus, pode ser considerado também um julgo desigual. 1 de João 3, versículo 3 diz: Todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo para ser puro assim como ele é. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. No finzinho da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, o escritor traz essa mensagem. Aliás, essa palavra vem diretamente de Jesus, escrita pela instrumentalidade do apóstolo João. Imundícia, coisa imunda. Segundo aos Coríntios, voltando a Paulo, capítulo 6, versículo 17, diz: Portanto, saiam do meio deles e separem-se. Diz o Senhor: Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Cita uma expressão do Antigo Testamento, escrita através de Moisés. A imundícia da carne, nossa tendência natural, por exemplo, fornicação, essas coisas estavam prevalecendo ainda na cidade de Corinto e, inclusive, em alguns casos, na própria igreja. Diz assim o apóstolo: Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo só com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. 1 aos Coríntios 6, de 15 a 18. Também a limpeza espiritual. Por exemplo, a idolatria, seja ela direta ou indireta. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. 1 aos Coríntios 6, de 9 a 11. Essas coisas precisam ser deixadas. E é interessante que o apóstolo diz: vocês foram, não são mais. Deixaram essa vida, mudaram a vida, foram transformados.
Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. 1 Coríntios 10, versículo 7. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme ao Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. 1 Coríntios 10, 21 a 23. A purificação espiritual extremamente importante. O salmista, no Salmo 32, versículo 2, ele vai dizer assim, mostrando que o espírito pode receber poluição através daquilo que é carnal, da nossa tendência natural de ser esse instrumento de impureza. Aí o salmista diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui a culpa e em quem não há hipocrisia. Maravilhoso. Estar livre da hipocrisia. Ser real, ser fiel àquilo que diz que é. Então, aperfeiçoando esse caminho, essa santificação, esse crescimento, a purificação da impureza é um passo positivo na direção da santificação. Segundo aos Coríntios ainda, capítulo 6, versículo 7, como já dissemos acima, portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Não basta começar, é preciso persistir, continuar. A coroa nos será entregue no fim da caminhada, no fim da jornada, passando a linha de chegada. Será que vocês não são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo esforço próprio? Diz Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Gálatas 5, versículo 7. A Filemão, seu filho na fé, que ele ganhou da prisão, ele diz assim: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Orando pelo seu filho na fé, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Temor de Deus, temos destacado durante esse bimestre, junho e julho. E muitas vezes, temor de Deus é conjugado com a consideração das mais gloriosas promessas que nós temos na palavra. Segundo aos Coríntios, ainda capítulo 5, versículo 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 1, diz: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. Sigamos aqueles exemplos que são de obediência. O próprio Senhor Jesus Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. É um privilégio andarmos com Cristo, mas privilégio e promessa andam de mãos dadas. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Que o Senhor nos conceda graça para que possamos ser vitoriosos nessa caminhada, apresentando-nos puros diante dele, procurando ser como ele é, santo e puro. Senhor nosso Deus, nós estamos muito distantes da tua santidade e da tua pureza. Nós queremos, Senhor, que tu nos purifiques mais e mais, que nos prepares mais e mais para aquele grande dia do encontro contigo, onde então por toda a eternidade estaremos na tua presença.
Ajuda-nos, protege-nos, socorre-nos, ó Deus. Toma-nos pela mão e guia-nos, ó Deus, pelo caminho seguro. Em nome de Jesus. Amém.